Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu vou contar meu testemunho para que alguns escutem e compreendam o que eu digo, certo? Eu sei que quem convence o homem do pecado e o juízo é o Espírito Santo de Deus. Eu só tenho que anunciar aquilo que o Senhor me manda. A palavra do Senhor diz que aquele que tem visões, que conte, que tem sonho, conte, que tem a palavra, que lê a palavra. E tudo é para a glória de Deus. Amém? Logo no início, quando o Senhor me chamou, aleluia, eu estava na casa do Senhor como muitas pessoas. Eu não tinha muito compromisso com a obra. Eu ia apenas para o culto, como se fosse mais uma atividade acrescentada na minha vida. Mas na verdade não é assim, irmão. O chamado de Deus é grande, é um compromisso para cada um de nós. E que você que já foi chamado, que já está ouvindo a palavra, pergunte ao Senhor o que é que o Senhor quer que você faça. Porque para cada um de nós tem uma missão. E tem coisas que só nós podemos fazer. Ninguém pode fazer por nós. Amém? Glória a Deus. Então o que eu estou fazendo é cumprindo aquilo que o Senhor determinou que eu fizesse. Então, E enquanto isso, irmãos, quando eu não tinha muito compromisso, eu vivia doente e os meus filhos também. E nós estávamos na casa do Senhor. E quando foi um certo dia, minha filha tinha 5 anos, acordou e disse assim: mãe, a partir de hoje é para a senhora e para o clamor do meio-dia. E é sem almoçar, igual o meu avô. E ali de imediato eu entendi que era algo da parte do Senhor. Eu digo amém, Senhor, glória a Deus. Daquele dia em diante comecei a ir para o clamor do meio-dia. Lá no clamor do meio-dia, o Senhor começou a falar comigo. Quando se lia a palavra, eu começava a entender com clareza, como se alguém falasse ali no meu ouvido. E depois o Senhor me mostrava situações que logo no dia seguinte acontecia. E eu comecei a ficar maravilhada e assustada com aquelas coisas que o Senhor me mostrava. Depois o Senhor me mostrou, me deu, na oração do meio-dia, me deu os cadernos. Cada um caderno a seu tempo eu ia fazendo. O caderno da salvação, o caderno do livramento, o caderno da curas e milagres, que são no total de 14 cadernos que eu já escrevi. Já falei sobre isso. E à medida que o Senhor ia me dando o caderno, eu ia fazendo, ia escrevendo os nomes das pessoas que o Senhor ia me mostrando na oração. E depois chegou em Ezequiel 37. Na oração do meio-dia, todos os dias a gente lia um capítulo da Bíblia, louvava e fazia oração. E quando chegou em Ezequiel 37, o Senhor ali me mandou pegar as 2 folhas e colocar o nome de todas as pessoas que ele tinha mandado eu escrever nos cadernos. E eu fiz. E passei bom tempo com essas folhas fazendo os nomes. Quando chegou no dia de entregar, que essas folhas foram feitas e refeitas várias vezes, porque o Senhor dizia que a letra estava grande, tomando muito espaço, que eu precisava diminuir para colocar o máximo de pessoas possíveis. E eu ia ia fazendo. Quando foi no dia de entregar esse trabalho, eu tinha ido para o culto, era uma terça-feira à noite. Quando eu cheguei lá, terminou o culto, o pastor disse assim: quando chegar em casa, lê Êxodo 23. Mas aí eu não li, ocupada, refazendo as minhas folhas, e fiquei até tarde fazendo. Quando eu fui, aí fiz a oração final e tudo. Quando eu fui dormir, o meu corpo, aleluia, o meu espírito, o Senhor tomou de mim, foi retirado, e eu vi de cima a posição em que eu estava deitada, vi o meu marido, vi minha pele do rosto repuxada, meus cabelos, a posição que eu me encontrava, mas eu não podia me mexer. Ouvi o roncado do meu marido, mas também eu não podia falar. E aí assim que o Senhor começou a falar comigo, disse assim: na minha palavra tem dizendo que não é para dever nada a ninguém. E você deve, e aí relacionou as minhas dívidas. E nessa época, irmãos, eu tinha feito um empréstimo de 26 mil reais na Caixa Econômica para reformar a minha casa. E aí eu fiquei apavorada, Pensei que tivesse morrido. E eu disse assim: Senhor, e agora? Eu vou ser condenada por conta disso? Tem misericórdia de mim? E ele disse: tenha calma, vai dar tempo você pagar.
Esse empréstimo era em 3 anos, eu ia terminar em 2018. Depois desse momento que o Senhor falou dessa palavra, o Senhor me levou a um local escuro, onde muitas coisas caíam no chão, tinha um barulho terrível, tinha pessoas correndo, procurando por pessoas, e eu estava com as minhas folhas na mão. Eu e outras pessoas também com as folhas. E perto de mim tinha um ser muito alto que não dava para ver. Rosto não, só via, não sei explicar, era algo muito grande perto de mim. Mas eu dizia para ele assim: olha, na minha folha não tem o nome. O pastor Gonzaga não está na minha folha. A tia Isabel não está na minha folha. O Danilo não está na minha folha. E o C não dizia nada. Outras pessoas também com as folhas na mão diziam: fulano não está na minha folha, fulano não está na minha folha. E nada. Depois desse momento, eu me vi na igreja, eu e meu esposo orando, e a gente orava, vinham pessoas de cadeira de roda, vinham pessoas cegas, vinham as pessoas coxa, com todo e qualquer tipo de deficiência ou enfermidades, e a gente orava e as pessoas eram curadas. E na igreja, assim, dessa forma ainda não aconteceu. Mas aqui na minha casa vem muita gente e a gente ora. Depois eles voltam dizendo que foram curados para a glória de Deus, né? Aleluia. Creio que foi um dom que o Senhor nos deu. Aleluia. E os dons que o Senhor nos dá, irmãos, é para trabalhar para Ele, é para fazer, não é nosso, né? É para a glória de Deus. Aleluia. Então, grande Deus. Depois desse momento, eu ouvi a voz de um grande exército marchando, uma grande melodia dizendo assim, aleluia: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso bem ritmado, diversas vezes, uma coisa maravilhosa de se ouvir. E no momento ali eu não entendi, né? Hoje eu entendo que isso significa que na igreja nós temos que estar orando de joelhos e que a palavra do Senhor deve alcançar muitas línguas, nações, muitos povos, né, irmão? E o Senhor conta comigo e contigo para fazer essa obra, amém? Levar a palavra àqueles que ainda não conhecem o Senhor, porque não existe salvação fora do Senhor Jesus. Depois desse momento, eu ouvi uma voz dizendo assim, a mesma voz do Senhor, dizia assim: olha, a igreja que está fazendo certo é a igreja adventista, porque eles guardam o sábado. E eu disse: mas Senhor, a igreja onde eu me congrego não guarda sábado. E o que eu vou fazer? Eu saio de lá? E o Senhor disse: não, fique lá e seja você o exemplo. E tudo o que eu lhe mostrar, escreva. E agora leia Êxodo 23. Nesse momento, meu espírito volta, aleluia. Eu estava trêmula, chorando, desesperada, sem entender o que tinha acontecido. Eu acordei o meu marido, contei para ele. E depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Aleluia. O Senhor tem me dado muitas visões, muitas revelações. E eu vou dizendo e as pessoas não acreditam em nada. Mas é assim mesmo, no tempo certo o Senhor faz, né, irmão? Porque o Senhor é bom. E hoje, quando o Senhor falou comigo a respeito do Adventista, eu entendo hoje que foi uma referência que o Senhor me deu. Não que eles estejam totalmente certos. Porque o Senhor estava dizendo ali que o Senhor, ele é didático. Ele fala de algo que você compreenda. Porque se o Senhor fosse dizer para mim, você a partir de hoje tem que ser judia ou comportar-se como uma hebreia, eu jamais ia entender. Então, o Senhor, a partir daquele dia, foi mudando a minha vida pela palavra do Senhor, colocando a fé dentro de mim, me moldando. E hoje eu sou o que sou para a glória de Deus. Confesso que no início não foi fácil, é difícil a gente fazer a vontade do Senhor, mas não é impossível, não é? Aleluia, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E
Aleluia, só o Senhor é Deus. Depois, eu fui ler Êxodo 23. E quando eu comecei a leitura de Êxodo 23, era a mesma voz que continuava falando comigo. E agora eu vou ler para vocês o Êxodo 23 que o Senhor me mandou naquela noite e que hoje eu sei o que significa cada palavra daquela ali. Para a glória de Deus, amém? Aleluia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então eu vou ler para vocês, amém?